Campo Aberto, com Cláudio Correia. Muito bem, você que acompanha o canal do Campo Aberto aqui no YouTube, você que acompanha aí as nossas matérias, tanto aqui no YouTube, quanto no nosso site, quanto na CBN 90.9, enfim, você agora vai ficar por dentro de um assunto bastante delicado. Vocês acompanharam aqui há algum tempo um bate-papo que eu tive com o Cláudio Pimenta sobre a questão da mecanização do setor sucroalcooleiro, que foi extremamente antecipada, até de forma irresponsável, isso palavras minhas. Pois bem, naquela época a gente levou em consideração a questão da queda da produtividade, a questão do forte endividamento por parte das usinas, enfim, e, consequentemente, uma situação muito delicada para o setor. Estão lembrados disso? Pois bem, hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com os responsáveis, os representantes de um setor que recebeu o primeiro impacto, aquele impacto mais assim, de imediato, os trabalhadores. Hoje a gente vai conversar com o Damião Ramos de Oliveira, diretor do Sindicato dos Empregados Rurais de Tatuí e lá também de Boracéia, e com o Fábio Albino, que é presidente do Sindicato dos Empregados Rurais de Tanabi e Monte Aprazível. E, para que vocês possam ter um pouco mais de noção, a gente vai falar sobre exatamente, a gente vai até um determinado ponto nessa linha da história, nessa linha do tempo, a gente vai lá em 2014, de lá para cá. Só que para vocês terem uma pequena noção de quanto os trabalhadores foram afetados de forma pesada e que até hoje, acho que não houve uma matéria onde, se discutisse a fundo o quanto essa classe sofreu e ainda está sofrendo e o que é preciso a gente fazer para que possa virar esse jogo. E a gente precisa virar esse jogo e vocês vão entender por quê. Bom, eu queria agradecer primeiro a oportunidade de vocês darem ao Campo Aberto essa oportunidade de ouvir também os trabalhadores, porque até então a gente havia ouvido o outro lado, a outra parte importante também dessa história, Primeiro, vamos voltar em 2014. Lá em 2014, Damião, nós tínhamos um universo de trabalhadores. Quantos trabalhadores nós tínhamos naquela época que de lá para cá as coisas se complicaram? Segundo algumas matérias que a gente acompanha, nós teríamos no estado de São Paulo aproximadamente 390 mil cortadores de cana, muitos deles migrantes de todo o país, mas que fomos afetados diretamente com a mecanização. Não creio que a indústria em si, sucroalcooleira, tenha substituído ou angariado 30% dessa mão de obra. Então queremos dizer que nós temos um universo muito grande de pessoas desamparadas. Nisso, é por isso que nós estamos hoje aqui, junto com vocês, para dialogar com a sociedade a importância desses trabalhadores no campo, para suas famílias e para toda a sociedade. Não houve, no meu entender, não houve uma proteção, uma manifestação dos legislativos, do executivo, das grandes autoridades municipais, estaduais ou até mesmo federal, uma preocupação com essa mão de obra, no qual eu me incluo. O que nós vimos foi uma exclusão de toda a categoria, sem perguntar na base se era importante ou não a vida da mecanização como veio. Ao meu ver, há muitas coisas obscuras para que essa mecanização acontecesse sem nenhum tipo de proteção social para as famílias que perderam o emprego devido à mecanização. E até hoje nós não achamos ainda uma solução. Digo isso como trabalhador que luto todos os dias para que surjam novas oportunidades, que as lideranças se manifestem, que as câmaras de vereadores de cada município onde está situado usinas e canaviais, junto com o executivo, se manifestem a favor dos trabalhadores. O que a gente vê é um desprezo total
quanto a essa categoria, do qual eu estou incluído. E não posso me omitir. Por isso que busco parcerias, falei com o Fábio, Monte Aprazível, região de Rio Preto. É um ponto inicial para nós começarmos um debate para essa realidade que está aí no nosso dia a dia. Uma vez que Monte Aprazível aqui a região de Monte Aprazível é uma região muito importante do setor. Agora, só para que eu possa entender, nunca houve uma proposta de diálogo durante esse processo de finalizar aí o corte manual, por exemplo. Vamos chamar essa categoria, né, que é diretamente interessada e muito importante, porque até então o corte manual era a base dessa cultura, né, muito importante. Não houve, vamos conversar, vamos saber como é que está o processo, se está caminhando de acordo com o planejado ou não. Simplesmente foi dada a largada e depois omissão total. Entendemos sim. Houve alguns sinais, mas que realmente eles iam mecanizar. Não buscaram solução para os trabalhadores, impuseram uma derrota, uma acima da outra, e isso vem acontecendo até os dias de hoje. Então, não teve um diálogo favorável à categoria. O que houve simplesmente foi, nós vamos mecanizar e os trabalhadores têm que se qualificar. A busca disso como que nós vamos se qualificar se nós não temos mercado de trabalho para toda essa mão de obra? Agora, é importante dizer que nós tínhamos aqui um planejamento, né, de que o corte seria mecanizado totalmente mecanizado a partir de 2031. Em 2017, no estado de São Paulo, 2016, 2017, foi banido, né? Foi antecipado de forma, ao meu ver, né? Isso na minha análise, de forma irresponsável. Por quê? Penalizou todo o setor, todo o setor. Faltou, na minha opinião, um pronunciamento e um posicionamento da Orplana, da Única e de todas as outras entidades que defendem ou falam em nome do produtor, falam em nome, inclusive, do trabalhador, né? E falam em nome, inclusive, da sociedade, porque perdeu também a arrecadação de impostos. Houve uma queda absurda na arrecadação de impostos, né? Houve uma omissão da classe política, houve uma omissão tanto de legislativo quanto de executivo também, né? Agora, eu queria que você explicasse aqui para a gente, né, como é que isso pode, Damião, na sua visão, como é que isso pode ser revertido, uma vez que o estrago que foi causado foi muito grande. Nós chegamos num momento, né, ao longo dessa linha do tempo aí, em que nós tivemos aí 70% das indústrias, né, do setor em recuperação judicial, e muitas ficaram por ali, muitas não conseguiram sair dessa situação, né? Infelizmente quebraram. Hoje nós temos assim uma situação atípica. Nós, antes de a gente começar a gravar essa entrevista, a gente comentava que quando tudo tinha que caminhar bem, tudo tinha que dar certo, muita coisa deu errado. Nós estamos falando aí de problemas desde economia, desde a saúde. Nós estamos estamos no meio de uma pandemia, né, com o Covid, e também a questão de petróleo, políticas cambial, enfim, muita coisa deu errado. No seu ponto de vista, o que pode ser feito para melhorar isso? Ou tentar reverter parte desse problema? Ao meu ver, né, falando como trabalhador, vimos que a queima da cana em si, ela prejudicava sim o meio ambiente, mas não vimos nenhum tipo de estudo do impacto favorável ou contra, simplesmente foi posta. Do ponto de vista, a solução que nós temos é irmos para o legislativo, ao executivo, junto trabalhadores e empregadores, situantes e usina,
e discutir uma solução em conjunto. Bom, chamar também a Câmara Logística de cada município, chamar os fornecedores de cana através dos seus representantes, e o sindicato em si, como os empregados, não pode se omitir e estar presente nesse debate. Aqui assumo uma parte da culpa, sim, mas não por omissão da minha parte, mas das autoridades superiores a mim, que poderia ter feito muito mais. Tá? Mas estou sempre ali no município onde eu resido, Itapuí-Boracéia, discutindo um pouco ou todo o retorno do corte de cana manual. Se nós temos mão de obra suficiente, o meu ponto de vista é proteger a vida e o emprego. O que nós vimos hoje é que as autoridades de cada município olham muito para o seu próprio umbigo e não olham para a sociedade como um todo. Tá? Então, estou aqui eu como dirigente sindical, como trabalhador, aproveitando dessa oportunidade, que junto com a CBN, né, de desabafar para toda a sociedade que isso foi imposta, mas a única solução nós só resolve em conjunto, patrão, empregado e sociedade. Quando nós tentarmos fazer alguma coisa individual, nós acabamos quebrando o elo da sociedade. Nós temos uma Constituição que é muito boa, porém lá diz que ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Qual lei? Onde é que está proibido do cidadão cortar cana? Onde é que está proibido que o fornecedor de cana plante, colha sua cana e leve até a indústria? Então, ao meu ponto de vista, de ver, toda essa forma de industrialização deveria ser melhorada lá na indústria, para melhor receber aquela cana, porque hoje da cana não se perde nada. Poderia ter os picadores com esteira lá na indústria e não prejudicar nem o pequeno, nem o médio, nem o trabalhador. E em si toda a sociedade. Então, estamos partindo de um ponto de partida vindo por muito aprazível. Sou muito grato de ter conhecido o Fábio e ter vindo conhecer Monte Aprazível. Tem um parque industrial tremendo para ser reativado. Mas tem que partir do querer de todos. Produtor, trabalhador e sociedade organizada em conjunto. Não da forma que foi feita, de cima para baixo. Não deram resposta nenhuma. E quem disser que a qualificação supriu, é mentira. Estou falando isso como trabalhador. Tem milhares e milhares e milhares de pais de família desempregados à busca de uma oportunidade. E o campo é a solução para tudo. Para tudo. Porque do campo se alimenta toda a cidade, se veste, se calça e alimenta o mundo. Então nós estamos passando por um momento delicado. Nós produzimos tanto, para quem e para quem? Então cabe nós, como representantes dos trabalhadores, junto com os representantes de cada setor, buscar uma solução. Eu vejo que há caminho para isso. Mas só conseguimos isso se a sociedade se debruçar e buscar uma solução em conjunto. E nós estamos aqui à busca disso. Temos já parcerias já com a Terrius, com a Moreno. Estamos conversando, dialogando aí com o pessoal da Placana. Vamos buscar uma conversa com o sindicato patronal, com a Câmara Logística e assim por diante. Tentarmos achar uma solução para aqueles que mais carecem, que é o trabalhador com menos escolaridade. Bom, você disse que ainda há um espaço muito grande a ser percorrido. Por exemplo, nós temos aí trabalhadores com vontade de voltar para o corte de cana, né? Muita gente pergunta, mas, puxa vida, não é um trabalho muito duro, muito severo? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa realidade, já que você viveu isso, né? Você passou por essa atividade um bom tempo. Eu queria que você falasse a rotina de um cortador de cana, hoje, século XXI, né? A gente está aí quase em 2021 já. Cláudio, ao meu entender, um ser humano, que minha família veio todo do Nordeste, que é acostumado a enfrentar a lida do dia a dia, entrar no espinho para correr atrás de gado, puxar enxada, corte de cana, é uma coisa simples para quem tem saúde e habilidade para fazer. Bom? Porém, aquele que está lá de fora, ele vê o trabalho do corte de cana como um trabalho escravo. Eu não vejo assim, eu vejo uma oportunidade para quem necessita e quer fazer.
Ninguém está obrigado a fazer. Ali há uma ocupação e uma solução. Porém, as usinas, uma boa parte das usinas, não querem assumir essa responsabilidade da perca da produtividade que vem da mecanização. Eles não querem assumir. Porém, vejo com bons olhos que Monte Aprazível tem como dar o primeiro passo para ser uma solução para essa região e para até mesmo todo o estado ou até mesmo nível federal. Porque tem muitas regiões no Paraná na queima-se cana, tem muito corte de cana manual. O porquê não no estado de São Paulo? Então eu cortei cana durante 10 anos, 11 anos, de 96 até 2007, parado de safra. O que mata o homem não é o trabalho. O que mata o homem é o que ele faz entre o descanso e o trabalho. Se ele vai se alimentar bem para que volte para a sua lida no outro dia. Tá bom? E conheço poucas as atividades para renumerar tão bem como renumerava no corte de cana. Tá bom? E a pessoa é livre, tem um livre-arbítrio. O corte de cana está lá. A empresa dá a oportunidade. Se eu tenho outro campo para ir, vou buscar. E as condições de trabalho hoje no canavial, como seriam hoje, de acordo com a legislação trabalhista? Seriam ideais, seriam, digamos, confortáveis, entre aspas? Sim, porque quando nós avançamos, já foi aquela época que o cara ia cortar o corte de cana com quichute e sumiu. O cara tem um sapatão com proteção, com bico de ferro, caneleira, luvas, cestas básicas, atendimento médico, odontológico e assim por diante. Vejo que o trabalho do campo, nós pegava às 7 horas da manhã, tinha meia hora de pausa às 9 horas da manhã. Nós tinha entre 11 horas a meio-dia, mais uma hora de almoço. Às 3 horas nós tínhamos mais uma pausa de 10, 15 minutos. E quando dava 10 para as 4, nós estávamos lavados vindo embora. Nós avançamos em várias áreas. Quando nós avançamos para melhorar, retroagiu. Nos nossos ônibus já tinha água gelada, todo, cadeiras para que você se sente separadamente, mesas, banheiro. Então, quando nós avançamos na melhoria da qualidade de vida lá no campo, no nosso dia a dia, vem a mecanização e destrói tudo que foi construído no decorrer de um grande tempo. Mas vejo que há tempo de nós recuperarmos isso. O parque industrial que tem, principalmente aqui em Monte Aprazível, é imenso, imenso. Há um campo muito grande. Partindo daqui, eu vejo que sempre essa relação de trabalho lá no passado tivemos muita dificuldade, tivemos os maus atravessadores, os famosos gatos, mas isso foi eliminado. Não vejo, em pleno século XX, nós estamos em 2020, e nesse período, alguém discutir que o ser humano não é capaz de escolher o que ele quer fazer. Houve muita perseguição lá atrás contra os trabalhadores, contra os direitos, mas isso hoje não existe mais. Bom, a realidade hoje, os dirigentes sindicais são muito bem preparados para estar assumindo esse confronto, de estar dialogando com os patrões, porque os patrões também não querem correr risco de perder suas propriedades. Mas é o acordado sobre o legislado. Eu acho hoje, vejo, pelo menos em algumas empresas na região que eu moro, a WS do Wilson Scipione, a MC do Milkes Gavioli, a família o pessoal que é dono da Água Doce em Pireneiras, eu vejo, em Itapuí tem vários bons empregadores. E no decorrer de um tempo, quando a nossa vida melhorou, veio a mecanização, destruiu tudo, mas tudo mesmo. Nem houve um diálogo na base, onde que a gente ia ser mais afetado. Quem disser que o corte de cana é um trabalho escravo, muitas das vezes não o fez. Mas não sabe o que é o cara ficar desempregado, não sabe que é o cara chegar em casa, o filho pedir comida e não poder dar. Porque algum esperto aí de cima resolveu dizer que o corte de cana era sofrido. Mas é interesse de quem? Amando de quem? Que prejudicou milhares e milhares de pais de família. Então, e não deram oportunidade. Tá? A vida do campo hoje é outra realidade para quem viveu nos anos 80. A realidade do campo hoje é ótima. O que nós precisamos chegar é um ponto comum. Bem, a gente está na seguinte situação aqui. Além da transformação radical no impacto social causado pela antecipação da mecanização
do setor sucrocoleiro, nós tivemos aí com a queda de produtividade, todo o impacto já causado na economia, enfim, na produtividade, enfim, tudo isso vocês já sabem. Mas o que mais assim, impressiona é que não foi dada a devida atenção às questões simples, como o livre-arbítrio. Posso continuar cortando cana? O que me impede de cortar cana? O que impede os trabalhadores de seguirem nessa atividade? Né? Agora, foi feita uma promessa, né, de que boa parte dessa mão de obra seria requalificada a ocupar, né, funções mais nobres, entre aspas. Mas que nobreza é essa? Que nobreza é essa que seleciona a dedo alguns em detrimento de muitos, sendo que muitos ficaram sem nenhuma opção de trabalho, né? Tiveram que voltar às suas raízes, muitos de outros estados, passando por necessidades, porque vinham, né, acostumados a uma rotina, uma safra de alguns meses aqui, onde tinham seus salários, tinham seus ganhos, honestamente, sofrido, como qualquer trabalho digno. Porém, não houve, né, poder de escolha. Foi feito, literalmente, goela abaixo. Assim como o setor teve que encarar essa antecipação, onde arrebentou com o setor, né? E fica aqui uma pergunta, uma grande interrogação, que eu gostaria que vocês me ajudassem a responder. Por que a única não interveio, não se, né, pronunciou naquele momento e disse: para, essa antecipação, essa mecanização nessa forma vai arrebentar com o setor? Por que outras entidades não se pronunciaram? Até mesmo as representantes dos trabalhadores rurais, né? O projeto de 2002, o projeto 11.241, previa, como eu já disse, o término, né, da queima da palha em 2031. Nós tivemos uma antecipação, de fato, de 14, 15 anos no estado de São Paulo. Quase metade. O significado dessa antecipação, gente, é muito mais grave do que vocês imaginam. Os reflexos, vocês puderam acompanhar aqui nas palavras do Fábio, do Damião. Agora eu vou devolver para eles uma pergunta aqui. O trabalho então tem que ser feito, todo esse trabalho tem que ser feito de baixo para cima. E o trabalhador, aquele que ainda está disposto, ele quer essa atividade de volta? É essa a pergunta que eu lhe faço. Com certeza. Eu a todo instante eu recebo ligações de pessoas que estão trabalhando em outras atividades, na construção civil, estão trabalhando às vezes no meio rural, mas estão trabalhando para pequenos situantes, fazendo plantio, fazendo carpas. E de vez em quando eles me perguntam: Damião, não tem uma forma da usina contratar 30%, 40% da mão de obra? Nós estamos aqui. Então, há um grande número que a sociedade não quer ver. Mas o que eu mais não consigo entender é que se o município produz cana, por que não gera emprego no campo? Aqui eu não sou contra a mecanização, de forma nenhuma. Nós temos mão de obra sobrando. Mas, como a gente falou antes, nós temos que se preocupar que a inteligência artificial vai desempregar milhares e milhares de famílias. Seja ele formado, com formação ou não, ela vai desempregar. Então, por que nós não podemos discutir um projeto de amparo à vida, ao emprego, ao trabalho? Eu não vejo que o trabalho de corte de cana seja um trabalho indigno. Eu acho um trabalho digno como qualquer um outro, assim como você falou antes. Se eu tivesse que voltar hoje para uma atividade, eu preferia voltar para o corte de cana. Mas o meu querer me impede, porque alguém decidiu que cortar cana é desumano. A
assim quanto para mim, como para milhares. Agora, vamos aqui supor que uma pessoa que corta cana durante 10 anos, 20 anos, de repente chega alguém e já corta cana desumana, você tem que buscar outra alternativa. E o campo está aí, o campo está aberto. As usinas também querem empregar. Agora nós temos que achar uma saída, tem que achar um meio. Se for preciso envolver o Ministério Público do Trabalho, vamos envolver, vamos chamar para o debate. Ninguém está obrigado a cortar cana, mas há uma necessidade extrema. E eu vejo que o corte de cana é uma solução imensa para a geração de emprego. Bom, tanto como cortador, como por líder, e para o aquecimento da economia local de qualquer município onde se existe o canavial plantado. Porque muitas das vezes se foca a geração de emprego só onde está a indústria. Onde está a indústria se foca muito o emprego. Bom, eu vou pegar pelo princípio da cidade que eu resido, a Itapuí. 95% da terra lá é cana. O Grupo Rasa não emprega. Se hoje se empregar muito 10, 15 pessoas no município de Itapuí. Então eu discuto assim, que essa tese deveria, se você corta, se você moe 25% da sua cana, sai do município de Itapuí, você deveria gerar 25% do emprego no município de Itapuí. Na mesma proporção. Na mesma proporção. Esse é meu ponto de vista, tá? Agora, a omissão dos executivos e legislativos de cada município chega a ser estrondoso, porque não se manifesta. Parece que essas pessoas não existem sob seus olhos. Porém, já no município de Boracéia, tem uma visão diferente. O campo lá é muito ativo, gera muito emprego. É tanto que eu estou deixando o nome de algumas pessoas aí, para que vocês entrem em contato, como produtores e até mesmo líderes de turma, para que não fique só nas minhas palavras. Mas mão de obra, claro, tem. Tem no estado de São Paulo, tem aqui em Monte, tem em Itapuí, tem em Boracéia, em qualquer lugar que você chegar, tem mão de obra sobrando assim. Mão de obra ociosa, a busca de um emprego. E ainda tem um mais agravante. Hoje a maioria das empresas, ela fala assim, mas a pessoa não tem experiência. Como que você vai ter experiência se você não tiver a primeira oportunidade? No meu primeiro ano, segundo ano de corte de cana, eu só ganhava mesmo para me alimentar, me vestir e calçar. Mas do terceiro ano em diante, meu irmão, aí eu já ganhava o suficiente para ajudar a minha família. Nós teríamos aí, nessa disponibilidade, possível volta, digamos assim, do corte manual, nós teríamos aí, além da disponibilidade, uma excelente oportunidade, porque a indústria, né, gostaria da volta, porque o plantio manual aumenta a produtividade, gerando mais economia, certo? Nós teríamos um resgate, né, um resgate da dignidade do trabalhador, nós faríamos a economia das pequenas cidades melhorarem, consequentemente, tiraríamos o peso das prefeituras em cima das questões sociais, né? Com relação à saúde, enfim, que a gente sabe o quanto que isso pesou, a gente sabe que pesou muito. E, por outro lado, a gente teria condições, eu acho que a gente precisa começar a cobrar também, como você disse, o nosso executivo, o nosso legislativo, chamar esse pessoal para conversa, porque eu acho que a única saída é acionar essa máquina novamente. Nós tivemos situações, falando especificamente de Monte Aprazível, nós tivemos situações aqui próximas do absurdo, né, com relação à mecanização e, consequentemente, vida financeira, digamos assim, de usinas importantes aqui. Né? Isso apenas um exemplo do que aconteceu no Brasil inteiro. Então, eu acho que vocês estão dando um grande passo. Eu queria deixar aqui, né, o espaço aberto para que vocês possam expor suas ideias e os resultados dessas andanças, dessas consultas que virão, eu tenho certeza. E lembrando que a gente está aqui para dar voz a todos vocês. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui.
quando alguma coisa é imposta, da forma com que foi feita essa mecanização, que eu sei que foi feita de uma forma muito suja, palavras minhas, eu sei que o resultado disso não poderia ter sido outro. Mas não pode ficar do jeito que está. Então a ação de vocês é muito importante. Tá. Eu sou grato, né, como eu já falei, a minha vinda junto ao companheiro, ao parceiro Fábio, aqui em Monte. E nessa vinda para cá a gente achou muito importante, um empresário, né, aqui do setor, o Cláudio Pimenta. Nós vimos uma entrevista dele, a preocupação do segmento onde ele trabalha. E isso nos encaixou como uma luva. A necessidade uniu a outra. Então, essa busca de parceria existe. Porque do outro lado também há um clamor. Só que as usinas em si, os grandes grupos, não assumem que a perca de tudo isso vem da mecanização feita de qualquer jeito. Então, falei para o Fábio, aproveita a oportunidade, dá o primeiro passo, busca uma parceria com o Cláudio, busca o conhecimento dele, busca os amigos que eles têm que possam unir força, para que a gente possa almejar algo muito mais maior, que é a proteção do emprego, é a proteção da sobrevivência desse setor, seja do pequeno, médio e grande. Mas alguém tem que assumir a responsabilidade dessas percas que nós tivemos. A irresponsabilidade de como foi feita essa mecanização está indo para um custo da sociedade. A maioria hoje dos trabalhadores trabalham na informalidade. Por irresponsabilidade de quem? De quem o criou. Mas eles têm que assumirem isso. Mas a indústria em si, mas o Fábio, nós estamos sempre no campo, nós vemos que os produtores também querem a volta do corte no facão. Porque existe a geração de emprego e a durabilidade dos seus canaviais. Não é fácil um cara ter que refazer um canavial em 5 anos. Ele não aguenta, ele quebra. Ele vai trabalhar o máximo para empatar. Retorno ele não tem. Degrada o seu solo. E o pouco da economia que ele tem, ele vai diluindo com isso. Tá? Então, aqui do lado de cá, nós trabalhadores estamos aptos a discutir, abrir o diálogo, debatermos com o empregador, com o pequeno e médio. Nós estamos aqui à defesa do setor, seja do pequeno empregador, do médio, mas a preocupação nossa é a geração de emprego. Nós fomos muito afetados com isso. Então buscamos parceria sim. E vamos buscar muito mais parceria, tanto com o Grupo Moreno, com o Grupo Terrioso e com os pequenos fornecedores, com o médio, com a Placana, mas o debate tem que ser, como você falou antes, de baixo para cima e não de cima para baixo. De cima para baixo só conheço um, que manda e faz, que é Deus. Bom, e mesmo assim ele nos abençoa com chuva, que era para essa terra ser farta, né? Nós tivemos no passado, biblicamente, o maior engenheiro naval foi Noé, mas ele na sua linha do tempo, ele não saiu da sua produção e foi construir barquinho, ele foi para o campo, ele foi ser agricultor. Isso é desde o princípio. E biblicamente diz que o homem tem que trabalhar e viver do seu suor. Agora, a máquina, ela emprega poucos e concentra muito. Então a concentração da riqueza está indo para capital estrangeiro. Então é como eu falei antes, nós produzimos para quem e para quem? Estamos degradando o nosso solo, empobrecendo a nossa cultura, empobrecendo os nossos fornecedores e a nós mesmos, que nós somos capazes de se organizar e deixar que alguém lá de fora diga que nós somos capazes de fazer no nosso país. Até aqui, Cláudio, agradeço a oportunidade da CBN para que esse diálogo vá muito mais longe e se amplie mais e mais em municípios e municípios que queira discutir a realidade da sociedade em geral.